da moto. Era uma moto CB 450, mas depois nós baixamos para uma 250, que na época era muito dinheiro. Procura nos seus arquivos aí, mete a mão no bolsinho e paga nós. Paga os 85% da CB 450 que você ficou devendo pra mim e pro Tonhão. Antônio Eduardo Pereira, paga. Aí, ó. Tá se aparecendo na mídia como vítima, mete a mão na gibeirinha. Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui você vai acompanhar o meu trabalho na luta contra o crime e o criminoso. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui é cacete no lombo e bala no rabo de vagabundo. Força e honra! O Alexandre Florindos. Boa tarde, sargento. Hoje na polícia em geral, o senhor acha que tem alguém com a mesma personalidade que o senhor teve quando na ativa? Eu acho que sim. Tá? É complicado, são épocas diferentes. Eu vou falar pra você, Alexandre. Eu falo. Esses dias tentaram me desconstruir aí a minha trajetória. A minha trajetória na polícia, vou falar pra você. Desde o primeiro dia que eu vesti uma farda da polícia militar, eu procurei honrar o meu trabalho. Eu infernizei vagabundo. Eu era aquele cara nojento, tá? Se não tivesse um traficante com 100 quilos de droga, um assaltante de banco, um assaltante pra prender, eu ia infernizar os bunda suja. Mas o que era interessante é que eu tava trabalhando. Eu tava em cima. Vagabundo, eu parava, vagabundo tá lá parado na esquina, suspeito, conversando com outro lá, e eu fuçava. Achei uma nota de R$50 falsa dentro do guidão da bicicleta, sabe? Tirei a luva, olha a cabeça. Tirei a luva da bicicleta, enfiei o dedo assim, uma nota de 50. Falei, que isso? Aí levei no banco, fui no banco na hora. Falei, queria ver se essa nota é falsa, tá? O cara falou pra mim, sargento, eu não sou perito, só o perito pode determinar isso, mas em off aqui pro senhor, é falsa. Caixa do banco falou, eu fardadão. Falou, é falsa, mas eu não posso fazer um documento, que eu não sou perito. Falei, é falsa, beleza. Polícia Federal. Apertaram o cara lá, descobriram um tal de lobisomem. Tava falsificando nota de 50. Cana nele. Passado uns meses eu fui ser ouvido, falei, nossa, por causa daquela nota de 50. Aí o policial, o juiz federal falou, conhece o lobisomem? Eu falei, eu já tinha ouvido falar de lobisomem, mas não sabia que era tão feio assim não. Aí ele falou, o lobisomem é o responsável por fabricar aquela nota que vocês aprenderam no cano da bicicleta. Então eu fuçava. Cheguei em Colorado pra trabalhar, abordagem num boteco, polícia, todo mundo com a mão na cabeça. Fui lá num vaso de planta, no meio das plantas lá, as buchonas de maconha encostadas. Escondida. Aí os caras falaram, pô, mas nunca teve disso aqui? Falei assim, tem que ter vontade de fazer o que faz, tem que gostar de fazer o que faz. Tem polícia que é chata e vai em cima e fuça e acha. Agora eu nunca fui de ficar perturbando trabalhador, tá? Mas já precisou. Por quê? Porque às vezes o cara também acha que, né, tá colocando a vida dele em risco, aí a gente dá uma chegada no cara. Mas meu foco era prender vagabundo, infernizar vagabundo. Eu tô indo trabalhar e eu não consegui pagar o imposto esse ano. Some da minha frente. É trabalhador, é? Eu só vou fazer uma pergunta pra um amigo que eu liguei pra ele aqui pra mim falar sobre um assunto aqui. Fazer até ao vivo aqui pra vocês verem, ó. Ô, Tonhão, aquele consórcio que nós compramos aquela vez no teu nome, mas que eu era teu sócio, da Garibaldi, daquela moto CB 400, do Tony Garcia. Que ano foi aquilo lá? Que ano que foi? Porque o Tony Garcia tá dando uma de santa agora, diz que foi vítima do Sérgio Moro. Tá. Sérgio Moro tá meio queimadão com o povo aí e tal, mas entre o Sérgio Moro e o Tony Garcia, eu sou 1000 vezes o Sérgio Moro. Até porque você lembra quanto que foi nosso prejuízo na época? Eles pagaram um pouco, até que você me deu pela minha parte. Lembra que você fez o guarda-roupa pra mim? Quanto foi que nós tivemos de prejuízo hoje em dia com o consórcio Garibaldi do Tony Garcia?
Falando com o Tonhão. O Tonhão é subtenente do bombeiro. Muitos anos atrás nós compramos um consórcio de uma CB400 ou CBR400. Pagamos, rapaz, era quase metade do meu salário. Eu tomei no cu pra pagar metade da parcela, hein? E o Tonhão pagava outra metade. No final que nós acabamos de pagar, ó, Tony Garcia deu nó em todo mundo, deu golpe. Vagabundo, hoje se faz de vítima. Diz que o Moro fazia isso com ele. O que fez é pouco. Tony Garcia era criminoso, foi condenado. Deu nó. Depois, pagou um pouquinho. Aí o meu amigo foi lá e falou, ó, pagaram um pouco. Ele tinha feito um guarda-roupa com a cômoda conjugada pra mim. Falou, eu não vou cobrar o guarda-roupa, então, pela parte que o Tony Garcia me deu. Né, que o consórcio me devolveu, mas ainda falta, vai pagar futuramente. Futuramente, não sei quando, porque já fazem 28 anos. 28? Não, 30 anos. 30 anos já que o Tony Garcia deve pra gente e agora tá se pousando de vítima. Diz que o Moro obrigou ele a gravar, o Moro não sei o quê. Tudo que o Moro fez pro Tony Garcia, pra mim, na minha opinião, como vítima dele, foi pouco. Aí vai falar, mas você não comprou o consórcio. Não comprei, mas paguei, porque tá no nome de Antônio Eduardo Pereira, o meu amigo Tonhão, tá? Mandando pra ele aqui, eu liguei pra ele pra perguntar antes de começar a live. E ele vai me responder aqui, tá? O senhor tá esperando. Então, Tony Garcia não é empresário Antônio, não sei das contas, o Tony Garcia, ó. Ele, eu e o Tonhão, subtenente do bombeiro, levamos fumo, perdemos dinheiro, pagando uma CBR 400. Tá acho que em 36 meses, rapaz, ia metade do meu salário. O salário da polícia tava assim, ó, tava uma merreca. Eu morava num quartinho lá em Camorão, na Avenida Marcondes. Avenida Marcondes. Na frente do Projeto Morada. Fundo da casa da dona Naíra, era um quartinho, eu morava lá e pagava consórcio, deixava até de... Eu fui dormir muitas vezes com fome em Camorão, tá? Eu fui dormir muitas vezes com fome, mal alimentado em Camorão, ganhava muito pouco, o salário da polícia estava isso. Tanto que depois dessa época, o Álvaro Dias deu um aumento em 11 parcelas de 189%. Olha como é que estava defasado o nosso salário. Nós estávamos ganhando um salário e pouco mínimo hoje. Olha, eu fui dormir muitas vezes com fome, porque eu não cozinhava, eu dependia de comer no batalhão, o batalhão tinha almoço, mas o batalhão não tinha janta. E eu não tinha dinheiro para chegar numa lanchonete e falar, eu quero um X-Bacon. Eu não tinha, tá? E o meu dinheiro, o pouco que eu tinha, eu pagava o consórcio. Ó, respondeu aqui, ó. Olha, nós pagamos o ano de 90, 91, 92... Aí acabou em 93. 90, 91, 92, 93. Nós pagamos o consórcio completo. E o que aconteceu foi o seguinte. Anos depois, que se eu for procurar eu acho a data, nós recebemos 15% aproximadamente do valor da moto. Era uma moto CB450, mas depois... nós baixamos uma 250, que na época era muito dinheiro, né? Hoje você vê quanto que custa uma Titan, uma moto daquela lá, uma 250, eu nem sei quanto que valeria. Porque naquela época parou de produzir a 450 e o valor ia ser absurdo. Aí nós continuamos pagando com valor como se fosse uma 250, mas era muito dinheiro. Esse foi no ano 90, 91, 92 e 93, eu sei que nós pagamos. Aí. Pagamos consórcio. Consórcio Garibaldi. Você tem toda a razão. Eu sou 1000 vezes mais o Sérgio Moro do que o Tony Garcia. O Tony Garcia é um trambiqueiro. Se cair no poder, é um cara que expolia, ele estrupa o povo. Eu vou tentar avaliar quanto que seria hoje o valor de uma moto dessa. Aí, meu amigo, não tem mentira não. Falei ao vivo com o subtenente Eduardo aqui, que foi o cara que comprou o consórcio. Estava no nome dele, mas nós dois pagava dia meia. Quando saísse a moto CB450, nós ia trocar em 2 Titan. Ia pegar uma Titan cada um. A mulher da concessionária
da Honda, falou, não, eu dou 2 titãs no valor dela quando sair a carta de crédito. Aí a carta de crédito, o senhor Tony Garcia enfiou no cu dele, porque pra nós ele não deu. Aí deu 15% do valor, foi aonde que metade desses 15%, Tonhão fez um guarda-roupa pra mim e não cobrou. Tá o guarda-roupa que até hoje tá no meu quartinho ali no Jardim Alvorada. Tá bom? Então, Tony Garcia, que tá denunciando o Sérgio Moro, vem conversar comigo, Tony Garcia. Vem conversar com o Tonhão, subtenente Eduardo. Procura nos seus arquivos aí, mete a mão no bolsinho e paga nós. Paga os 85% da CB 450 que você ficou devendo pra mim e pro Tonhão. Antônio Eduardo Pereira, paga. Aí, ó. Tá se aparecendo na mídia como vítima, mete a mão na gibeirinha. Tenho certeza que tem muitas outras pessoas no Paraná, sei lá se no Brasil, mas no Paraná, da onde era o consórcio Garibaldi, que levou fumo com Tony Garcia, tá? Ó, Aí, ó. eu não tenho medo de você. Sendo cobrado ao vivo. Paga o Sargento Faur, homem. Paga. A imprensa publicou um monte de matéria na época. Ah, Se ele vir nojento. falar que quitou, ele vai ter que provar. Eita.